Estou aqui, pastor. Opa, ok. Agora é a vez do pessoal contar, né? Então, se você tem alguma coisa aí no meio da comunidade que você gostaria agora de partilhar conosco, aqui de improviso mesmo, do que Deus tem feito na sua vida esse ano. Então, tá lá, Gisela. Boa noite, meu nome é Gisela. Eu sou esposa do Davi, que está aqui do meu lado, mãe da Isabel, da Lorena, que está por aí indo com os jovens, e filha da dona Hili. Nós somos uma família que louva o Senhor há muito tempo. Porém, em final de junho, eu senti uns sintomas neurológicos que eu já havia sentido em 2009 e havia feito uma cirurgia. E Deus demonstrou a sua graça naquela época. Porém, agora, 2015, final de junho, eu senti novamente esses sintomas. E quando nós fomos ver, eu estava com o meu cérebro sangrando e eu tinha que fazer novamente a cirurgia. E eu lutei muito contra Deus, porque em 2009 foi algo muito difícil para mim. Eu fiquei muito tempo em off. E eu teria que fazer de novo. E, teoricamente, eu estava bem, com sintomas muito suaves. Porém, existiam vários agravantes. Primeiro, eu piorando. Segundo, a cirurgia não era aqui, era em São Paulo. Terceiro, o médico não era do meu plano. Quarto, o plano não liberava. Quinto, o plano de saúde com o qual eu tinha que fazer intercâmbio em São Paulo faliu. Consequentemente, não existia mais hospital que fizesse intercâmbio, porque não tinha plano. Então, Deus, Ele usou pessoas que graciosamente vieram até mim e me indicaram pessoas, advogados. Um advogado, inclusive, da nossa igreja, Dr. Helder Lucena, que conseguiu, através da justiça, que eu fizesse a cirurgia. É uma cirurgia muito difícil, foi feita em São Paulo. E eu fiquei com muitos sintomas novamente. E eu sou grata a Deus pelo meu marido, porque no começo de 2015 ele não era meu marido. Nós estávamos divorciados. E Deus estava agindo na vida dele e o usou para estar comigo novamente. Fazia apenas 2 meses que nós tínhamos casado novamente. E Deus fez grandes coisas em nós como casal, nele como homem, como marido, e me acompanhou até São Paulo, esteve comigo e falou publicamente, inclusive em um retiro de casais, que estaria comigo até o final. E hoje fazem quase 2 meses da cirurgia, eu estou aqui novamente, Deus tem derramado sua graça sobre mim todos os dias, porque eu vim com muitos sintomas, mas eles estão diminuindo à medida que o tempo vai passando. E Deus tem derramado sua graça sobre mim, através de muitas pessoas que o reconhecem como Salvador. Através do meu grupo de relacionamento, através dos pastores da igreja, através da minha família, que todos conhecem a Jesus, que tem me ajudado, tem me usado, e eu aprendi também muitas coisas com o sofrimento, com as limitações, tudo aquilo que o Senhor pode ensinar a uma pessoa, Ele ensinou a mim e também a minha família, porque a minha família também sofreu comigo, e muito. Foi um período de muitas lutas. 2015 foi um ano muito difícil para nós, que no começo do ano nem éramos família, terminamos como família, abençoados por Deus. E terminamos também após uma cirurgia muito complexa no cérebro. Com 2 meses eu já posso vir à igreja e posso falar para vocês. E até a minha voz estava com limitações. Então a minha voz, os meus olhos, meus movimentos, minha sensibilidade, tudo estava alterado. E tudo tem voltado com o tempo. Então eu sou muito grata a Deus. Muito mesmo. Esse ano foi muito abençoado, de muita gratidão. Amém, amém. É interessante como Deus, acho que em 2015, decidiu mesmo abençoar essa família. Eu, em 2014, tive desafiado pela Gisela, que tem uma conversa com o Davi, daquelas conversas que você
não gostaria de ter com ninguém, porque a situação da relação dele estava tão difícil, e ter que pedir para o Davi sair de casa, porque a coisa estava muito complicada. E naquela conversa, pelo menos uma coisa foi real, Davi foi extremamente sincero. Pastor, eu estou longe de Deus, eu estou mal, eu não estou legal, eu realmente, está tudo errado na minha vida. Eu lembro que eu olhei nos olhos dele, eu disse, Davi, mas se você for crente em Jesus, a Bíblia me garante, porque tem na Bíblia Lucas 15, Davi, a história de um filho pródigo, que Deus vai buscar aquele filho, mesmo quando ele está comendo com os porcos. E eu creio que você é filho. Se você for filho, Deus vai lhe buscar lá. E é incrível, foi o que terminou acontecendo. Dali por diante, Davi passou por uma série de problemas onde ele reconhecia que ele estava exatamente comendo com os porcos e voltou arrependido. E pediu perdão para Gísela, foi ao grupo, né, que o Orlando liderava, abriu a situação para o grupo, pediu perdão para ela, pediu perdão para nós como igreja, para a liderança. E pasme, porque a coisa estava tão complicada, Davi vivendo uma vida tão dissoluta, que eles tinham reconhecido que o melhor era se divorciar, porque ele estava vivendo completamente longe da vontade de Deus. Mas quando Deus restaurou, você acredita que ele pediu perdão, a Gísela resolveu perdoar e resolveu fazer quase que um casamento novo. E eu e Orlando tivemos o privilégio de estar lá para ver aquele milagre do que Deus estava fazendo na vida deles. Logo em seguida, veio de novo a doença que tinha ido lá atrás. E Deus cuidou de cada detalhe. Então, eu digo assim, é tão interessante, porque no dia que ela estava indo para São Paulo, e eles tinham me contado, eu terminei não podendo ir no aeroporto, mas eu fiquei com a sensação que eles iam chegar em São Paulo e não tinha talvez quem pudesse recebê-los. E Deus me lembrou de um irmão que tinha vindo para o EPL lá de São Paulo, e eu liguei para ele e disse, meu irmão, será que tu podia fazer um favor para um casal da minha igreja? Estão indo aí para São Paulo para uma cirurgia. Aí ele disse, pastor, vou buscá-los no aeroporto e vou deixar onde eles precisarem. Eu digo para lá e testemunho da bondade de Deus na vida deles. Foi incrível. Ele disse, pastor, eu estou voltando abençoado. Foi maravilhoso. Então, querido, é por isso que quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Deus faz coisas tão preciosas. A gente vai para abençoar e volta abençoado. E ver quando a Gísela voltou, o testemunho que eles contaram do que Deus fez durante aquele período lá, foi muito, muito precioso. Então, esse é Deus, que cuida de nós, que cuida de você, que não desiste, seja no teu casamento, na tua família, seja numa nova cirurgia, não era fácil. Eu lembro que ela foi lá em casa e disse assim, pastor, de verdade o diagnóstico é que eu tenho que fazer a nova cirurgia, mas eu preciso dizer para o senhor que eu não tenho vontade de fazer essa cirurgia. Eu disse, vamos orar, porque Deus tem que talvez mudar o seu coração. Incrível, dentro de uma semana, ela disse, pastor, eu tenho certeza que agora eu preciso ir. Deus mostrou. E ela foi, e de novo, Deus proveu. Onde aparentemente não tinha muita situação fácil, como ela disse, seja com o plano, seja com o problema da empresa, uma cidade diferente, Deus supriu absolutamente tudo. Usou o próprio Davi para ser bênção e para dar a eles, durante aqueles dias lá em São Paulo, um tempo muito precioso. Então, queridos, acredite que Deus cuida de você. Deus é capaz de lhe abençoar, mesmo nas adversidades. E é exatamente, abre lá, 1 Pedro capítulo 1. Presta atenção agora no que Pedro está tentando nos ensinar.
1 Pedro capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, ó: nisso vocês exultem, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, porque assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que ele seja refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Preste atenção, meus amados irmãos. A Bíblia nos desafia, esse Deus nos desafia a exultar, mesmo nesses momentos difíceis e de provação, sabendo que nessas horas também o Senhor faz acontecer coisas valiosas. Ele diz, é mais valioso, é mais precioso quando nós passamos e percebemos Deus durante as tribulações da vida. Ele diz, do que receber um ouro refinado, precioso, provado pelo fogo. Porque essa experiência resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. É exatamente isso que eles estão experimentando. Então, eu não sei, talvez você está aqui e diz assim, pastor, como é que você é grato? Foi um ano difícil. Eu sei, foi um ano difícil. Eu vi muita gente. Eu fui fazer pelo menos umas 2 festividades de irmãozinhos que têm empresas. E eles contando como foram as lutas desse ano. Talvez você tenha isso, talvez dentro da sua casa, da sua família. Mas acredite, meu querido, Deus está contigo também nessa hora. Deus pode ser e é presente também nessa hora. E a Bíblia diz, que depois que nós somos provados, a gente sai com uma fé muito mais forte, muito mais dobrada, muito mais perseverante. A Bíblia diz que a tribulação produz essa perseverança para as adversidades da vida. Então, eu creio que Deus permite que a gente ouça testemunhos assim, para a gente entender que aquilo que a palavra de Deus está falando é real, é possível, acontece nos nossos dias. Às vezes a gente é tentado achar que só acontece na vida do outro. A palavra de Deus garante, meu amado, que do mesmo jeito que Deus ama Davi, ama Gisla, ama você e me ama. Então, vai lá, ele diz, mesmo não tendo visto, vocês amem o Senhor. Apesar de não verem agora, creiam e exultem com alegria e com indizível glória. É para nós exultarmos naquilo que Deus continua fazendo e vai fazer. Creia, eu não quero que você desista, talvez do problema que você tem em casa, no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, não sei o quê. Mas consiga entregar, descansar, ser grato e deixe Deus agir na sua vida.